Ô Lisca, primeiramente, boa noite. Boa Gostaria noite. que você analisasse esse resultado. O América muito superior no primeiro tempo, mas uma tônica na temporada é não traduzir a superioridade em gol. E no segundo tempo, me parece que foi uma infelicidade da sua parte, fez o time ficar mais ofensivo, 3 mudanças, e na sequência o América toma um gol. Coisas do futebol. E para falar dessa derrota aqui sentida hoje. É verdade, né? Boa noite, né, Calaza? Uma derrota dura, né? Dura, principalmente porque jogamos muita bola no primeiro tempo, né? Fomos, os números aqui, não adianta também número, porque o que vale é bola na rede, né? Mas você falou que foi uma constante na temporada, né? E realmente, né? A gente tem muito pouca vitória fora de casa. Se você juntar a Série A do ano passado e a Série B desse ano, eu acho que em 36 jogos nós temos 2 vitórias, né? Apenas fora de casa, né? E hoje foi duro, né? Porque até o adversário reconheceu, né, no primeiro tempo. Eu trabalhei com vários jogadores ali do Operário, com o próprio Rafael, né? Todos eles, meu Deus, a gente não tá achando o time de vocês, né? Só que faltou a contundência ofensiva que você falou, né? Tivemos 3 ou 4 chances boas ali para fazer, não permitimos praticamente nada para eles, né? E nesses momentos que você tá superior, você precisa, né, transformar em vantagem no placar, né? Porque também não adianta nada você ser superior, e obviamente que no segundo tempo eles iam melhorar, porque tem um ótimo treinador, ele fez umas mexidas bem interessantes, trouxe o Jaci para o meio, né? Botou o Maxwell muito mais competitivo, o Daniel muito mais competitivo também, né? Mas também não produziram, né? Foram mais competitivos, não deixaram a gente ter tanta posse, a gente ser tão superior, chegar tanto ao adversário. Nos machucaram um pouco mais a nível, né, de transição, mas sempre controlado, né? E achei que o Alisson deu uma cansada, né? Porque também é que nem boxe, né? Você bate, fica com a bola. Os caras praticamente não pegaram na bola, né? Nós tivemos 62% de posse de bola, nós trocamos 552 passes, eles trocaram 332, mais de 200 passes a mais, né? E aí eu achei que as trocas eram importantes, também trocamos um pouco a maneira de jogar, 2 volantes, Ale, Moisés, Renato e Rodriguinho por dentro, soltamos o Marlon, tivemos algumas jogadas interessantes. Mas como você falou, a gente trocou acho que com 24 e tomamos com 28, né? Um gol bobo também, porque foi num rebote de falta, ela voltou, tocou. O Ronald estava com 2-1, né? O jogador dele se infiltrou por dentro, ele trouxe a única bola que ele trouxe para dentro, né? Que ele sempre usa o fundo. O Ronald foi meu jogador também. Parabenizar ele pelo belo gol também, né? Porque ele trouxe para a esquerda e chapou lá no canto. Eles tiveram 2 chutes a gol, né? E um entrou. Nós tivemos 7. A gol, fora as conclusões que foram para fora, não entraram. Então é uma derrota muito doída, né? Porque a gente precisava muito desses 3 pontos, né? Nós estamos bem atrás do G4. Ontem, as equipes que estão na frente, os resultados não estão nos ajudando muito também, mas não adianta você chulhar os resultados também se você não faz a sua parte, né? Então é realmente uma derrota dura. Nós temos 5 jogos, precisamos ganhar os 5 agora, né? Para ainda sonhar com acesso, mas vamos jogo a jogo. Temos um jogaço, né, na segunda-feira contra um dos postulantes, que está com acesso bem encaminhado, principalmente se vencer o jogo amanhã, né, contra o Guarani na ilha. Mas nós temos ainda um fio de esperança, temos ainda uma possibilidade, né? Faltam 5, nós precisamos ganhar o primeiro para depois sair lá contra o Amazonas. Depois temos mais uma em casa, então temos que pensar na segunda-feira, já vamos viajar hoje na madrugada, né, lamber as feridas, né, sofrer hoje, já, não vamos dormir, porque vamos viajar, mas já não íamos dormir mesmo, se ficássemos aqui, porque o vestiário estava muito triste, né? Os jogadores realmente sentiram. Eu acho que é importante eles sentir, mas no fim da competição não adianta a gente ficar lamentando muito, né? Mas acho que a tônica do jogo foi essa. Depois do gol eles também aí valorizaram demais, né? Pararam o jogo, travaram, levaram para os cantinhos. A gente ficou um pouco afobado, começamos a acelerar demais, né? O Adson entrou bem, eu acho que o Moisés na construção também, né? O Davó não deu muito tempo, né? Porque ele ficou mais lá enfiado, ele ia botar o Jonathan, mas o Marlon sentiu, né? Ia botar a Davó por dentro junto com o Renato e o Jonathan no pivô. Infelizmente essa última troca não pôde ser feita, que o Marlon sentiu bem na hora, né? Mas continuamos insistindo, mas com pouca contundência, 2, 3 cruzamentos, né? Uma cabeçada do Renato, uma bola que o zagueiro furou, mas também passou por ele, né? Tivemos uma boa chance com o Daniel no segundo tempo, o Rafael teve, né, 7 defesas, o Elias teve uma, né, no jogo. Mas futebol que vale é bola na rede, né, Calazans? E a gente pecou demais, né? Os momentos que você está superior, você tem que sair na frente, né? Principalmente fora de casa. Eu acho que esse foi o nosso maior erro hoje. E no segundo tempo, com o Jaci, né, ali no meio, já ficou mais contundente, né? Eles já pressionaram mais, nós não tivemos tanta liberdade como tivemos no primeiro.
E o Maxwell e o Daniel também, o Maxwell entraram bem, ele deu um respiro para o time, né? Deu uma resfriada no time, né? Deixou o time mais aceso, mas mesmo assim não foram muito contundentes. Foi essa bola do Ronald, uma jogada, né, que ele acabou decidindo o jogo, e a gente não teve esse poder que o Ronald teve, a gente não teve esse poder de decidir quando a gente foi bem superior. Então, lamentar, né, e já pensar hoje, viajar, já sair a derrota no ralo e pensar na segunda-feira fazer um grande jogo contra o Sport para voltar a fazer 3 pontos, porque esses 3 jogos aí nós deixamos a desejar, né? Fizemos 2 pontos na reta final, poderíamos ter ganho no Avaí lá, eu acho que a arbitragem nos atrapalhou, mas o jogo com o Goiás não, né? Foi 2-2 e não pudemos reclamar, acho que foi um resultado justo. E hoje aqui, pelo menos, o empate eu acho que era mais justo. Mas o futebol é esse jogo, né, apaixonante, porque ele é imprevisível. E se você vê todo o jogo, né, o merecimento era mais nosso. Mas eles saíram com a vitória também, foram contundentes, aproveitaram a chance que tiveram. Foi um golaço do Ronald. Então, é lamentar e partir para a próxima. Boa noite, Lisca. Cícero Goitacás, Rádio Lagoa Dourada aqui de Ponta Grossa. Bom, Cícero. Tudo bem. Queria que você destacasse, avaliasse as atuações de 2 jogadores que chamaram a atenção no time do América, o Rodriguinho e o Daniel Júnior, pelos lados ali. Além de no primeiro tempo o América ter sufocado o Operário no campo de ataque não conseguia trocar mais de 3, 4 passes. Perfeito. Esses jogadores foram importantes escapes ali pelo lado. Ter esses jogadores no elenco dá um gás, uma energia para o clube ainda buscar o seu objetivo. Qual que é o impacto dessa derrota nessa reta final, Lisca? Acho que não são os dois, o nosso elenco é muito qualificado, né? Tem bons jogadores, o Adson entrou muito bem, é um menino que estava na seleção sub-20, você viu a qualidade que ele tem também, o Daniel não vinha jogando, vem de 3 lesões seguidas, mas já entrou muito bem, né, no último jogo contra o Goiás. Então hoje eu optei por começar com ele, eu acho que ele foi até o limite dele, né? Ele já estava bem cansado quando saiu o Alisson também. Destaca o nosso meio-campo também na primeira parte, né? O Ale jogou muita bola na construção, hoje controlou todo o meio, né? O Alisson e o Elizari, né? O Elizari controlou bem, articulou bem, mas falta um pouco mais de contundência, de finalização, de passe, né, para gol. Tivemos uma boa chance com o Brenner, que ele não conseguiu bater cruzado. Tivemos um sem pulo com o Lucão ali na marca do pênalti, né? Mas o nosso plantel é qualificado, cara. Tem boas opções, acho que a gente mostrou isso no primeiro tempo, até no segundo mesmo. Mas está nos faltando esse poder de decisão, né? Esse poder de transformar essa qualidade em gol em 3 pontos, né? E a gente pecou, acho que quase o campeonato todo. Nós só temos 2 vitórias fora de casa e temos muito empates também em casa, né? Então isso nos atrapalhou muito e nos deixou mais desgarrado do G4. Mas concordo com você. O Rodriguinho hoje, cara, você não viu o melhor dele, cara. O Rodriguinho já fez jogos bem melhores também, né? Hoje, bem marcado também, conforme o jogador vai se destacando, né, o adversário vai controlando mais, mas na construção, nas combinações foram muito bem, mas no penúltimo passe, na definição, o Rodriguinho teve uma no segundo tempo também, não sei se tu lembra, que ele trouxe para dentro, acabou chutando cruzado, mas o Rafael também atuou bem hoje, né, todas as bolas que foram, o Rafael é um goleiro muito experiente, né, e ele teve mérito hoje também, aquela defesa do Daniel lá no cantinho no segundo tempo, né, as intervenções do Lucão, as intervenções do Brenner. Claro que a bola foi meio no raio de ação dele, mas ele estava ali para defender, né? E hoje tivemos azar, né? Porque a única... Aqui os números, né? 2 chutes no gol e vamos dizer que a culpa foi do Elias? Obviamente que não, né? Foi uma bola trazida para dentro, uma chapada com a curva saindo do goleiro, né? E buscando o canto. Então, acho que você olhou bem, o Daniel é um jogador qualificado, acho que tem muita coisa ainda para fazer pelo América, espero que ele possa dar uma sequência que ele não conseguiu dar desde que ele chegou aqui no clube. Boa noite, Lisca. Lincoln Vargas, da Rádio MZ, daqui de Ponta Grossa. Muito pelo que já falaram da questão de 2 tempos muito diferentes, né? O primeiro tempo do América e o segundo do Operário. Eu não achei o segundo tempo do Operário, cara. Eu discordo de você, sabe? Eu acho que eles foram mais competitivos, entende? Mas... Realmente eles melhoraram, mas eles não foram assim superiores a gente, né? Eles deram um chute no gol no segundo tempo. Justamente, na verdade, o que eu queria saber é o que mudou ali do primeiro para o segundo. O Operário já voltou com 3 mudanças logo no intervalo. Mérito do Rafael, né? Exatamente. Quais foram as dificuldades, então, para conseguir responder às mudanças do Guanais para surtir um efeito mais rápido, ainda mais depois que o Operário abriu o placar? Obrigado. As mudanças elas até foram antes, né? Mas, infelizmente, o gol foi num lance assim que não foi construído, né? Foi uma segunda bola. Em construção mesmo, o Operário não criou nenhuma chance. Foi mais competitivo, né? A equipe foi mais ativa no segundo tempo. Realmente, o Maxwell, o Daniel e o Jaci deram
um pouquinho mais de contundência, de marcação, de imposição, de ganhar duelos. Obviamente que o Rafa, observando, né, o primeiro tempo, também fechou um pouco mais o nosso entre linhas, né? Acho que as providências dele foram bem legais, mesmo o menino entrando, né, na zaga, que não tem tanta experiência, até deu uma titubeada ali, mas a gente não conseguiu aproveitar. E quando você faz a troca, né, e toma o gol, né, realmente é um pouco complicado, né? Ainda mais quando você deixa o time mais ofensivo, de uma maneira que nós já viemos trabalhando, né, no segundo tempo. A gente vai para um quadradinho com o Renato quase que um meia direita, o Rodriguinho meia esquerda, soltamos o lateral, deixamos o Brenner bem pivô e viemos construir com 2 volantes lado a lado, né, para ter mais volume de jogo e para ter mais... E abrimos bem o Adson na amplitude de um lado, o Marlon do outro, né? Mas depois do gol eles aí redobraram as forças, né? Se entregaram muito mais, né? Porque quando você sai na frente, realmente o poder de superação do time da casa aumentou demais, né? Tu viu que as bolas eles iam, né, com tudo, né? No primeiro tempo eles não conseguiam chegar, né? Mas no segundo eles conseguiram. E o futebol também é um pouco que nem o boxe, né? No primeiro tempo você bate, vai, e não faz, os caras, opa, os caras estão superior, mas não fazem. Daqui a pouco nós vamos lá e vamos fazer, né? E nós sentimos um pouco também o ritmo, né? Não tivemos a mesma intensidade do primeiro tempo no segundo. Muito por isso também, de tanto que a gente teve a bola, de tanto que a gente tentou. E muito também pelas trocas do Rafael, que deu uma oxigenada e botou 3 jogadores de mais força, mais competitivos, mais ativos. E aí a gente teve mais dificuldade e não foi tão superior. Mas não acho assim que o segundo tempo foi do Operário. O segundo tempo o Operário conseguiu neutralizar mais o América. Isso melhorou. Mas não conseguiu também criar chance, não conseguiu nos envolver. Mas realmente, defensivamente, eles melhoraram bastante. Boa noite, Lisca. Dudu Guimarães, Rádio Clube, aqui de Ponta Grossa também. Tudo bom, Dudu? Tudo bem. Faz 2 meses, né, que você está no Isso. comando do América. Isso. Você conseguiu ter já um diagnóstico do porquê dessa campanha ruim do América fora de casa, com apenas 2 vitórias nessa temporada e um número altíssimo de empates numa competição longa como é a Série B? O empate não é nada bom, né? Tivemos muito empate em casa também, né, Dudu? Você consegue ter um diagnóstico, apesar do pouco tempo à frente do América, Lisca? A gente sempre está trabalhando isso, né? Uma das razões que eu vim para o América é para fazer um time mais ofensivo, mais contundente, mais agressivo, né? Sem tanta circulação, sem tanta posse, mais objetivo. Acho que em alguns jogos a gente conseguiu fazer isso, né? Melhoramos, né? Melhoramos... Praticamente não virávamos os jogos, não ganhávamos no segundo tempo, né? Da 13ª à 23ª, da 10ª à 23ª, a gente fez uma grande 10 primeiras rodadas de aproveitamento de líder, e da 10ª à 23ª nós tivemos 33% aproveitamento quase de rebaixamento, né? Então a minha chegada foi para tentar mudar isso. Acho que a gente até conseguiu algumas coisas interessantes, né? Mas faltou aí uma vitória num desses 2 empates aí nossos, né? Contra o Avaí e contra o Goiás, né? Acho que o jogo na Vila também, eu acho que tudo que aconteceu, a arbitragem, o Brasil inteiro viu, os próprios jogadores do Santos, comentaristas de Santos, os YouTube falaram que foi um pênalti, claro, era mais um ponto, né? Então, na verdade, está nos faltando 2 pontos aí para a gente estar mais próximo da briga, 3 pontos, né? Para a gente estar ali com 52, 53, mais próximo do G4, né? Mas ainda é possível, cara. A gente tem um diagnóstico, obviamente, isso vai ser discutido internamente, né? Nós vamos falar muito internamente, não é o momento, né, de a gente publicamente começar a falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem reuniões constantes lá no clube. A minha vida, como eu falei, já foi para isso, né? Nós temos uma comissão muito forte, né? Comigo, o Márcio, o William, o Clébio, o Diogo Giacomini, que é da casa, e a própria diretoria já tinha esse diagnóstico, a gente tem o diagnóstico, e a gente está tentando de tudo para mudar, mas infelizmente nessas últimas 3 rodadas a gente deu uma retrocedida, né? Principalmente hoje, que a gente ficou com muita posse, a gente trocou 62% dos 300 passes a mais, mas na hora de fazer o gol a gente não teve a contundência, né? E a gente teve boas oportunidades, né? Não muitas também, acho que pelo volume a gente poderia até ter mais, né? Ser mais agressivo quando chegar na beirada, jogar a bola de canal, jogar a bola na área, daqui a pouco rebate num, rebate no outro, entra, mais ou menos como foi o gol do Operário, né? Foi uma falta, ela voltou pro menino, ele deu uma diagonal, nós tiramos, ela voltou no rolo, estava tudo meio, né? E no futebol, muitas vezes, não precisa se construir tanto, não precisa ser tão assertivo, né? Uma bola mais objetiva, daqui a pouco rebate alguém, sobra, né? Então nós temos sim um diagnóstico, estamos tentando melhorar, mas principalmente nesse jogo, né? Acho que contra o Goiás não, cara. Contra o Goiás a gente estava bastante desfalcado, a gente tinha algumas dificuldades.
e acabamos empatando o jogo. Acho que o Goiás fez uma grande partida também, tá? Mas contra o Avaí eu acho que jogamos bem pra caramba, merecíamos ganhar o jogo, teve problema ali também de definição da arbitragem, mas hoje a gente retrocedeu um pouco, porque foi quase que o América do campeonato todo. Muita posse, muita construção, muito padrão coletivo, mas pouco poder de definição, né? E nós temos que trabalhar para melhorar isso e vamos tentar melhorar muito para essas últimas 5 rodadas. Boa noite, Lisca. Mel Pires da Sintonia Esportiva. Lisca, não é porque o time ganha que tá tudo certo, mas também não é porque perde que tá tudo errado. O que você destaca da partida de hoje para levar para as próximas rodadas? Nem tudo certo, nem tudo errado, mas a gente já conversou bastante sobre o jogo, né? Qual foi o nosso principal problema, que foi a falta de contundência ofensiva, a falta de aproveitar, né, o volume que nós tivemos, a superioridade que nós tivemos, né, que eu acho que todo o estádio viu, a própria torcida, os próprios jogadores, o próprio Rafael, tanto que ele corrigiu, né? E quando ele corrigiu e conseguiu nos neutralizar um pouco mais, apesar de não conseguir também ser tão contundente ofensivamente, a gente fez as trocas para ter essa mais agressividade, né? Ter o Brenner, ter o Renato na área, né? Ter o Rodriguinho, o Adson, ter o Marlon passando mais, né? Ter 2 caras mais por trás, mais experientes, que acham passes bem interessantes, tanto o Moisés, que no último jogo achou um passe sensacional para o Brenner, quando estava tudo fechado, né? O Alê também é um cara, né? E a gente construiu, mas aí o Operário, depois do gol, desceu bem as linhas, né? Não tinha mais tanta necessidade de contra-atacar, de atacar. Então, acho que foi isso, né? E como você falou, quando ganha nem tá tudo certo, quando perde nem tá tudo errado. A gente sabe o que a gente precisa fazer, tem trabalhado para isso, mas hoje, infelizmente, nós não conseguimos, né, transformar o que a gente vem trabalhando e o que a gente precisa, né, que é resultado. E fica uma lamentação enorme, né? Porque não é jogo para se perder depois daquele... Pelo menos um gol de vantagem, talvez eles pudessem empatar. Mas quando você faz um gol fora, né? Qual é a tendência? O time adversário se soltar mais, abrir mais espaços, né? Se expor um pouco mais, possibilitar algumas transições para nós, que o Operário também não possibilitou muito, porque também mesmo empatando não se atirou, foi com calma. E aí depois que fez o gol, aí eles mesmos baixaram as linhas, né? Começaram a jogar a bola para o Maxwell, começaram a jogar a bola para o Daniel. Eles nem construíram muito, mas prendiam a bola, seguravam, chamavam uma faltinha, né? Depois saiu o Ronald cansado, entrou o Felipe também lá. O Bosquilha foi lá para aquele lado, eles prenderam a bola lá junto com o Sávio, né? Aí jogaram muito mais para sustentar o resultado do que para nos agredir. Mas a gente lamenta muito porque a gente teve muita chance de sair na frente e aí o jogo seria outro. Ok? Aí, então, o coletivo, o técnico, o América Mineiro volta